Amém? A paz do Senhor e boa noite para você que está nos assistindo através da câmera do celular aí. Não sei se você já chegou em casa, você que está no ônibus, metrô, trem, na rua, não importa. Eu sei que o Senhor vai falar contigo nessa noite. Na verdade, né, André e Viviane, Deus já está falando desde o início nas orações. Deus falou no louvor e vai continuar falando. Não é porque eu vou trazer a palavra, não. É por causa da palavra. Não é por causa de ninguém aqui. Tá bom? Nós somos da área verde. Nós somos da Igreja Assembleia de Deus Semeando Vidas, a SEV. E nós somos do GCD, recebendo do Espírito Santo. Amém? Falta um povo ainda. Logo, logo vamos estar voltando com o nosso GCD, ou célula, para você que não sabe o que é GCD. GCD é uma célula. Nós vamos voltar presenciais. Enquanto isso, estamos fazendo live, para que você não deixe de ser abençoado e a palavra chegue na sua casa. Amém, amém. Tá bom? Abra sua Bíblia aí no livro de Êxodo. Êxodo, capítulo 3, versículo por número 10. Êxodo é o segundo livro da Bíblia. Gênesis, Êxodo 3:10, que diz assim: Vem agora, pois, e te enviarei a Faraó para que tires o meu povo, os filhos de Israel do Egito. Então Moisés disse a Deus: Quem sou eu que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? Versículo 12. E Deus disse: Certamente eu serei contigo. Isto te será por sinal que eu te enviei. Quando houveres tirado este povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Amém? Amém. Glória a Deus por essa palavra. Assim como foi ministrado no final de semana, nós trazemos novamente essa palavra para o seu coração e para o nosso coração aqui. Nós vamos estar falando de alguns desafios que nós temos no discipulado. Para você que não sabe o que é discipulado, foi o que Jesus fez. Ele fez discípulos. Essa é a única, se eu estiver errado, depois vocês me corrigem aí, missão que Deus deu em comum a todos. Uns ele chamou para apóstolos, outros evangelistas, outros profetas, outros mestres e outros bispos. Enfim, mas quando fala-se de fazer discípulo, está para todos. A Bíblia diz assim: ide fazer discípulo de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ou seja, o que é fazer discípulo? É o ato do discipulado, é cuidar, é estar junto. Preparar alguém para que se ele prepare outro é uma cadeia. Então nós vamos estar falando nessa noite do desafio do discipulado. E tomamos por base a história de Moisés. A Bíblia fala aqui, vou voltar atrás um pouco para você entender melhor. A Bíblia fala que José era morto. Se levanta um novo líder, um rei no Egito chamado Faraó, que não conhece a história do povo de Deus. E começa a perseguir o povo de Deus, botando cargas mais pesadas, etc. e tal. Você conhece a história. E aí o tempo vai se passando, e o povo começa a clamar. Mas eu quando falo, André e Viviane, que o tempo vai se passando, parece que passou um mês, né? Não, foram 430 anos. De repente nós estamos orando, Deus demorou a responder. Uma semana nós queremos largar Jesus. Mas o povo esperou 430 anos, orando. De repente Deus resolve responder a oração. Evangelista, Deus não ouviu a oração? Claro que Deus ouviu, mas era um propósito. Deus resolveu responder a oração e chama esse homem com o nome Moisés. A Bíblia fala que Moisés mora no Egito 40 anos. Depois ele assassina um homem, foge para Midian, conhece sua esposa Zípora, seu sogro Jetro, e ele mora mais 40 anos no deserto. De repente Moisés agora, Andréia, está apacentando as ovelhas. E quando ele chega diante da sarça, Deus desce na pessoa do anjo e fala: Moisés. Esse é o primeiro tópico dessa noite. Entender para que você foi chamado. Deus usa o anjo e desce e fala: Moisés, não olhe ou não chegue para cá, porque a terra que você pisa é santa. Tira a sandália dos seus pés. E agora Deus palestra com Moisés e fala: Moisés, foi você, meu querido, que eu escolhi. Eu, Senhor. Mas eu não sei falar, não. Moisés, eu escolhi você e ponto. O primeiro tópico dessa noite é entender e receber o chamado. Primeiro ponto, Moisés entendeu. Como? Ainda que ele não quisesse, Andréia, porque ele tentou dar desculpas. Mas ele entendeu. Opa, Deus me chamou. Deus te chamou uma coisa, você entender e receber outra. Calma aí, vamos dividir as coisas. Deus falou para ele: Moisés, é você.
E agora Moisés começa a dar desculpa, Viviane, como se Deus estivesse preocupado com a capacidade de Moisés. Deus não está preocupado com a capacidade de Moisés, com a sua capacidade. Deus está preocupado com a sua obediência. Deus está preocupado com o que você vai receber e agir. Agora Moisés fala, eu não sei falar. E Deus fala, Moisés quem fez a boca do homem? Moisés quem fez o ouvido? Moisés, eu posso dar vida, posso tirar a vida. Ou seja, Deus pode todas as coisas. Moisés tentando dar desculpa e Deus querendo falar, rapaz, eu só quero que você aceite. Moisés, mas Senhor, não está escrito, tá, André, mas vamos entrar na história. De repente Moisés deve ter pensado assim, o que vão pensar, não sei falar direito, quando eu for pregar lá naquele lugar, vou gaguejar pra caramba. Deus não está preocupado com a gagueira de Moisés. Deus está preocupado com a obediência de Moisés. Aleluia. Porque quando Moisés chegar lá naquele lugar, não é a boca dele que vai falar, é a boca de Deus. Que a Glória Bíblia a Deus. fala que abre a tua boca e Aleluia. eu a encherei. Se Deus enche, você só deve abrir a boca, meu querido. Aleluia. Deus falou, Moisés, eu te chamei e ponto. Sabe por quê? Qual foi o chamado de Moisés? Libertador, Viviane. Se Moisés tenta cantar, dava certo? Não. Se Moisés tenta tocar violão, dava certo? Não. É aí que tá. Tem ministérios que não estão alavancando porque tem pessoas que querem fazer aquilo que não foram chamadas. Evangelista, você tá falando, tá errado aí. Não, você pode cantar sim, você pode, até porque a Bíblia fala que não é aquele que tem voz bonita, é aquele que tem fôlego, louve ao Senhor. Amém. Mas todos nós temos um chamado específico. Ei, dá lugar ao teu irmão. Se teu irmão foi chamado para cantar, entrega o microfone na mão dele. Se teu irmão foi chamado para pregar, entrega o microfone na mão dele. Se foi chamado para ficar na portaria, abraçar, orar, não importa. Eu sei que Moisés foi chamado como libertador, Josué foi como guerreiro. Deus chama cada um do jeito, Andréia. De repente eu prego a palavra gritando e você prega manso. E a Viviane canta. Aí de repente eu quero cantar. Vai dar certo? Não. Não vai dar certo. Deus vai receber? Recebe, mas de repente não vai ser com a excelência que a Viviane faz. Aleluia. Então vamos entender uma coisa aqui. Eu fui chamado para pregar. Você foi chamada para cantar e você foi chamada para pastorear. Cada qual no seu lugar. Amém. É como uma ferramenta. A chave de fenda não faz o papel do alicate. O alicate não faz o papel da enxada. Então, cada um na obra do Senhor tem o seu lugar. Ah, mas temos o que em comum? Temos sim. Fazer discípulos. Aleluia. Isso nós temos em comum. Então, esse foi o primeiro desafio. Que tem sido em nossas vidas, fazer discípulos e fazer eles entenderem, assim como nós entendemos um dia, André e Viviane, qual era o nosso chamado e nos encaixar naquela lacuna. Esse é o nosso desafio, fazer com que o nosso discípulo entenda aqui ele foi chamado. Depois de ele entender, ele receber. Porque não adianta entender e não receber. Eu tenho que receber. Tá bom, sou libertador, não tenho condição não, mas eu recebo esse chamado, Senhor. Eis-me aqui e envia-me a mim. Esse foi o primeiro tópico. O segundo tópico está lá no livro de Números, 27, versículo 18, que diz assim, ó. Então disse o Senhor a Moisés, toma-te Josué, filho de Num, homem em que há o Espírito e põe a tua mão sobre ele. Sabe o que Deus está falando para Moisés aqui? Moisés aparece, Deus aparece para Moisés, chama ele, faz ele entender e ele recebe o chamado. Beleza. Moisés agora começa a levar o povo, aqui o povo já está passando pelo deserto, demos um salto na história. Sendo que Deus fala para Moisés que vai recolher Moisés. Moisés tem um tempo determinado. Até os alimentos não perecíveis têm prazo de validade. Se você guardar um arroz de muito tempo, daqui a pouco dá aqueles bichinhos, não é verdade? Então não é tão não perecível assim, né? Tem um prazo de validade. Assim é o teu ministério, assim é o nosso ministério aqui. Ou você acha que vai ficar para semente, Viviane? Vai ficar para semente, André? Eu não vou ficar para semente. Eu tenho que preparar alguém para assumir onde eu estou. Deus chama essa pessoa, ela começa a andar comigo, quer ver um exemplo? Elias e Eliseu. Deus falou para Elias, vou te levar, camarada. Elias agora tenta deixar Eliseu de lado. Elias não queria que Eliseu fosse para longe, ele estava testando o coração de Eliseu. Eliseu foi, e você sabe a história, no Jordão ele recebe a unção dobrada. Agora os filhos do profeta que olhavam e respeitavam Elias, quando viam a unção descendo sobre Eliseu, falou, e o espírito de Elias repousa sobre Eliseu. Sabe o que Deus está falando aqui para Moisés? Moisés, é o segundo tópico dessa noite. Prepara alguém. E você que está me ouvindo aí, você tem preparado alguém? Ou você é daquele que quer abraçar, você quer cantar, ao mesmo tempo que segura o microfone para tocar violão, depois você quer tocar a bateria junto,
e depois você quer dar a bênção apostólica, e você quer orar pelo final e ainda quer ungir as pessoas. Não! Tem espaço para todo mundo na obra. A igreja do Senhor, o único lugar desse mundo, é o lugar mais democrático da face da terra, chama a igreja do Senhor. Aqui você não pode falar, tem vaga para você. Aqui você tem voz feia, tem vaga para você no louvor. Ah, mas você é analfabeto, tem vaga para você também. Tu é surdo, tem vaga para você. Porque Deus não olha segundo o coração do homem, nem segundo a aparência. Deus olha segundo o coração. Amém, Jesus. Sabe o que Deus está falando para Moisés? Moisés, você é bom, você está com o cajado, você sobe um monte para falar comigo, mas você não é insubstituível. Moisés, eu estou levantando um jovem, então prepara alguém, Moisés. E se você ler o texto, fala assim, Moisés, põe as mãos sobre ele, apresenta Eleazar o sacerdote e mostra ao povo. Ou seja, sabe o que Deus está falando aqui, André e Viviane? Deus está falando para Moisés, Moisés, eu vou te levar. Todo mundo já reconhece que Josué é homem de Deus, que Josué anda contigo, mas você tem que começar a mostrar ele para a igreja. Bota ele do teu lado e fala, igreja, está vendo? Esse é o próximo pastor, esse é o próximo líder do GCD, esse aqui eu vou levantar futuramente. Amostra. Porque as pessoas saberem que você está chamado é uma coisa, mas quando o teu líder espiritual, ou o teu líder de GCD, ou o teu discipulador, começa a te puxar para andar junto, as pessoas falam, ih, rapaz, é aquele ali, ó. Quem é? Ele está na fila. Josué não quer derrubar Moisés. Josué entende que Moisés é sobre ele e tem um tempo determinado para Josué ser levantado também. Agora, Moisés, que é o discipulador nessa história, vai preparar Josué. Mas ele tem que entender, Viviane e Andréia, Moisés tem que entender que a arma dele é cajado e a Josué é espada. É verdade. O que significa isso? Moisés é aquele que fala com Deus, tem intimidade com ninguém teve. Moisés está para o Antigo Testamento, assim como Jesus está para o Novo. Mas Moisés tem que entender que quando Josué assumia, do jeito de Josué, da visão que Deus deu a Josué. Porque Moisés foi de um jeito. Moisés segura cajado, Moisés é manso, Moisés sobe monte. Não, Josué ele entra no exército e puxa espada. Josué é aquele que vai no meio do povo. Josué é aquele que fia espada, ou seja, cada um vai pregar de um jeito, Andréia. Andréia, não tente me imitar, porque não vai conseguir. Eu também não vou te imitar, porque eu não vou conseguir. Sabe por quê? Deus te chamou com um propósito. E Deus me chamou com outro propósito. Amém. Sabe o que temos em comum, além de fazer discípulo? É que o mesmo Espírito que está aí, está aqui. Amém, Jesus. O mesmo Espírito que está aqui, está aí também, está testificando. Aleluia. Mas respeita Moisés, porque o cajado está na mão de Moisés. Aleluia. Esse é o segundo tópico de hoje. Você precisa preparar discípulos. Sabe por quê? Deus quer te levar a lugares melhores. Viviane, Deus quer te levar a lugares melhores. Aleluia. Mas você tem que preparar alguém para assumir o teu lugar. Sabe para quê? Para a lacuna não ficar vazia. Isso Glória a aqui Deus. é só para... É simbólico. Cara, que a lacuna vai ficar vazio. Sofra nós, mas a obra não sofre. Mas Deus, ele conta conosco para quê? Para preparar pessoas. Deus não quer saber de história nem nome. Deus se importa com o legado. Aleluia. Pô, sabe aquele dia onde? Lá na casa daquela irmã, lá onde? Na Doutor Furquim 956, casa 5, casa da Líder Viviane. Foi lá que eu conheci Jesus. Aleluia. Glória a Glória a Deus. Legado. Amém? Amém. Esse foi o segundo tópico dessa noite. E o terceiro está lá no livro de Êxodo, capítulo 17. Êxodo, Aleluia. capítulo 17, versículo 9. Êxodo capítulo 17, versículo 9, que diz assim: Pelo que disse Moisés a Josué, escolhe homens e sai a peleja contra Amaleque. Amanhã estarei sobre o cume do outeiro e a vara de Deus estará na minha mão. O primeiro desafio do discipulado foi que Moisés recebeu o chamado e entendeu o chamado. E assim na nossa vida, nós temos que receber e entender. Segundo, nós temos que preparar alguém. Moisés preparou Josué para assumir o seu lugar, porque a obra continua. E o terceiro é você entender, nós entendermos que sempre haverá alguém sobre nós, Andréia. Andréia, quando perguntavam a Jesus alguma coisa, ele falava, o que eu faço eu não faço de mim mesmo, porque eu faço aquilo que o Pai me enviou a fazer. Aleluia. Amém, Jesus. Quando o Filipenses fala assim, ó, porque ele não teve usurpação ser igual a Deus, ou seja, ele não se igualou, ele se aniquilou, ele falou, não,
Eu estou aqui porque Deus me enviou. Eu quero falar algo para você. Você sabia que Jesus não quis vir à Terra? Jesus ele não quis vir salvar eu e você, não. Poxa, evangelista, que heresia! E tá ao vivo aí, não. Sabe por quê? João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Foi Deus, não foi Jesus. Aleluia. Jesus foi enviado por Deus. Deus falou assim, ó, porque eu amei o mundo de tal maneira não dá para explicar, que enviou seu filho. Então Jesus foi enviado. Quem é enviado não manda de si mesmo. Jesus foi enviado por Deus. Então quem amou, isso tudo é obra de Deus. Amém. Jesus veio cumprir um propósito. Então, nem Jesus se mandou. Verdade. No dia da volta de Jesus, está escrito na Bíblia, porque só o Pai sabe, nem o Filho e seus santos anjos. Então Jesus é o melhor exemplo de que sempre haverá alguém sobre nós. Quando a Bíblia fala aqui, ó, o texto que eu li, Êxodo 9, Moisés, ele fala assim, Andréia, Arão, vamos subir um monte comigo. Aí Viviane, sobe os 3 para o monte. Amaleque, que é um povo guerreiro inimigo, está pelejando contra Israel lá embaixo. Quem está lá embaixo? Josué. Moisés está em cima, Josué está embaixo. Até aí tudo bem. Aí a Bíblia fala que Moisés levanta a vara, que significa autoridade, e estende para Deus, com forma de intercessão pelo povo. Ele está intercedendo. Aí agora, Moisés cansa e a mão dele abaixa. Arão e Hu, que são aquelas pessoas do ministério, que são os líderes que andam com Moisés, fala assim, rapaz, Moisés está cansado na obra, vamos ajudar ele. Eles poderiam deixar Moisés sucumbir? Poderiam. Mas quem foi chamado para andar junto, faz o que a Bíblia diz. Né? Que devem ir de 2, porque se um cair, o outro levanta. Glória a Deus, é verdade. Arão e Hu agora põem uma pedra, Moisés sentam e sustentam a mão de Moisés. Assim Josué consegue vencer a batalha. Mas o versículo que eu li é muito interessante, André, eu gosto muito, fala assim, ó, perdão, escolhe homem e sai a peleja contra Amaleque. Amanhã estarei no cume e a vara está na minha mão. Ele poderia falar assim, Josué, sobe, cara, sobe que eu vou estar lá intercedendo pela tua vida e ganha tudo contigo. Moisés fez questão de relatar, tu vai guerrear, tu vai estar com a espada, tu vai estar com a lança, tu vai estar montado no cavalo, tu vai ter carros e cavalos, o exército está sobre o teu comando, mas não esquece de uma coisa, Josué, a vara está na minha mão. Sabe o que Moisés está falando para Josué? Josué, você tem um pastor. Josué, você tem um discipulador. Josué, você não manda no teu nariz, Josué. Josué, você tem que dar satisfação a alguém, Josué. Josué, não é como você quer. Josué, as tuas ideias podem ser até boas. Você pode ter a melhor ideia. A tua ideia pode ser melhor que a de Moisés. Mas se Moisés falar que não, o que prevalece é o que Moisés falou. Porque o cajado continua na mão de Moisés, Josué. Aleluia. Josué, respeite a Moisés. Respeite a Moisés. Vai chegar teu tempo. Segura na espada. Obedeça, vai guerrear. Sabe por quê? Moisés está sobre você espiritualmente e geograficamente. Porque Josué está lá embaixo no vale. E Moisés está em cima no monte. Fica tranquilo, Josué. Vai chegar o tempo de você subir o monte. Enquanto isso, vai pegando na espada. Espada corta, fura, é afiada. Mas espiritualmente falando, André e Viviane, a arma mais poderosa que existe chama-se cajado. E o cajado continua nas mãos de Moisés. Sabe por que Davi ganhou de Golias apenas com a pedra e o cajado na mão? Porque Deus quis mostrar. Tinha vários guerreiros com espada e lança. Mas o homem que tinha unção maior naquele dia, naquele lugar, era Davi, que estava com o cajado. Respeite o cajado de Moisés. Respeite a história de Moisés. Sabe por quê? Josué, ele se chamava Oséias. Mas quando Moisés começou a cuidar dele, Moisés disse, não, teu nome não é mais Oséias, não. Teu nome é Josué. Quem vai trocar você de nome, você que não entendeu, vou ser bem claro para você. Para você mudar de nome, passar de obreiro para diácono, de diácono para presbítero, de presbítero para evangelista, de evangelista para pastor, quem muda teu nome é Moisés. Aleluia. Glória a Deus. Se estão te chamando de Osés, fica tranquilo. Teu nome vai mudar para Josué. Quem é Josué? Aquele que pega na espada. Mas ainda que a espada esteja na tua mão, respeite Moisés. Aleluia. Esse foi o terceiro ponto do nosso desafio do discipulado dessa noite. Vamos relembrar aqui. O primeiro foi
Entender e receber o chamado. O segundo foi preparar alguém. E o terceiro foi sempre haverá alguém sobre você. Sobre Josué tinha Moisés. Sobre Moisés tinha Deus. Sobre Aleluia. Jesus tinha e tem Deus. Sobre nós aqui tem alguém. Glória a Deus. Você tem uma discipuladora, André? Tem. Você tem uma discipuladora, Viviane? Tenho. Qual o nome da tua discipuladora? Jaciara. Qual o nome da tua Japonesa discipuladora? Jaciara. Diaconisa da Serra. Qual o nome da sua discipuladora? Diaconisa Graça. O nome do meu discipulador chama-se Pastor Davi. Você tem discípulo, André? Tem. Qual o nome da sua discípula? É, irmã Rosângela. Irmã Rosângela. E da sua Viviane? Irmã Carolina. Irmã Caroline. O meu discípulo chama-se Diácono Valmir. Então nós temos pessoas sobre e nós estamos sobre pessoas. Nós devemos satisfação e pessoas devem satisfação. Claro, isso é espiritualmente falando. Mas aqui não é porque ela está sobre e alguém está sobre ela que ela manda. Não, aqui não é assim não. Assim é no mundo, aqui é do lado. Aleluia. Aqui é do lado, tá? É do lado. Se não tiver de acordo, não anda junto, porque Amós 3:3 fala, não anda junto se não tiver de comum acordo. Aqui não é na frente. Aqui quem vai na frente é o guarda de Glória a Israel. Deus. Aleluia. Tá bom? Glória a Deus. Eu quero falar algo que o Amém. Espírito Santo está botando no meu coração aqui e eu preciso falar. Amém. Todos os povos têm alguém sobre. A Ben-Hadad era o rei. Tinha um comandante que era o Naamã. Nabucodonosor era o rei da Babilônia. Tinha seu comandante chamado Nebuzaradã. Saul era rei de Israel. Tinha seu comandante chamado Abner. Davi foi rei de Israel. O comandante dele foi Joabe. Roma, como sitiou Jerusalém, tinha os centuriões, que era o guarda que cuidava de 100. Nós somos o único povo que não temos um comandante. Nós temos um general. E o nome dele é Aleluia. Jesus. Jesus.